vamos dar continuidade à nossa EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Nós temos estudado sobre a missão da Shalom, que é transformar vidas através da oração, do evangelismo, do discipulado e do serviço. Hoje nós vamos estudar sobre evangelismo, muito especialmente dado a preocupação que temos em obedecer o nosso lema para 2020, que é Eu sou Igreja em Missão, que está baseado em Isaías capítulo 6, versículo 8. Eis-me aqui, envia-me. O objetivo é despertar e treinar a todos para que sejam evangelistas. Eu recomendo você a procurar no YouTube Igreja Presbiteriana Shalom, e lá também tem uma mensagem sobre evangelismo, cujo tema é Evangelismo, Ato Humano, Fruto Divino. Eu vou tentar ser o mais simples possível no sentido de dar algumas dicas de evangelismo e desafiar você a ser um evangelista do seu jeito. Eu creio que todos nós temos o desejo no coração de alcançar os perdidos com as boas novas da salvação. Mas antes, porém, nós vamos orar. Querido Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que consigamos, ó Deus, despertar, motivar cada coração a ser um evangelista e cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo. Ajude a mim e aos meus irmãos a ganharmos vidas para Jesus, em nome de quem eu oro. Amém. Muito bem, eu quero ler Marcos capítulo 16, versículo 15, que é um texto muito conhecido e diz assim: E disse-lhes Jesus, dizendo: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Na realidade, esse ide estaria no gerúndio, indo, e pregai o evangelho no imperativo. Então é no sentido de que quando você estiver indo, onde você estiver, o que você estiver fazendo, pregue o evangelho. E é uma ordem para todos nós. Nós não podemos terceirizar essa ordem, pagar para alguém fazer, designar alguém para fazer. Não, essa ordem de evangelizar é para mim, é para você e é para todos os cristãos. O evangelismo nunca muda, mas os métodos sim. O evangelismo sempre envolve a morte de Jesus na cruz, o túmulo vazio e a necessidade do homem pela salvação. E Jesus como único meio de salvação. Sem essa mensagem, não há evangelização. O evangelismo, ele é transcultural, é universal, ele vai por todos os lugares e em todas as épocas. O evangelismo sempre vai envolver chamar as pessoas ao arrependimento e a seguirem a Cristo, a nascerem de novo. Mas nós podemos pensar a metodologia evangelística de maneiras diferentes. Por exemplo, aqueles que são mais antigos de igreja, quando nós falamos em evangelismo, o que vem à sua mente? Normalmente vem, vamos fazer uma campanha, pensar num pregador, alguém famoso, e trazer um pregador de fora. Onde? Ah, no templo. Quando? Domingo, no máximo sábado e domingo, são os dias de melhor resultado. Há algumas décadas atrás, muitas pessoas iam a Cristo através de cruzadas evangelísticas. Eram grandes reuniões em estádios ou arenas, onde as pessoas podiam levar os seus amigos para ouvirem as boas novas do Evangelho. Atualmente, esses métodos têm diminuído e têm tido uma eficácia menor. Também tem os programas de televisão, de rádio, que alcançaram e até hoje alcançam pessoas. Eu, particularmente, tenho assim minhas
objeções. Eu penso que tanto programa de rádio como de televisão, na maioria das vezes, alcança já os alcançados por Cristo. Não tem tanta eficácia no evangelismo. Além de ser programas muito caros e também acaba promovendo, às vezes, mais aqueles que estão fazendo os programas do que o próprio Cristo. É a minha maneira de entender, cada um entenda do jeito que quiser. Antigamente, o evangelismo falava para pessoas estranhas, ou seja, o cristão falava e o outro ficava apenas ouvindo. Os dois eram estranhos, um ao outro, sem nenhum relacionamento anterior ou posterior ao encontro. O tema da conversa relacionava-se sobre a vida depois da morte e não sobre a diferença que uma vida em Cristo faz hoje. Ser um cristão é, além de prepará-lo para a vida eterna, também prepará-lo para a vida abundante que Cristo oferece para nós aqui. Então, o evangelismo tem dois alcances: a vida eterna e a vida abundante. Se a pessoa orava aceitando a Cristo, o cristão que tinha testemunhado se despedia e ia para a próxima pessoa. Hoje, entretanto, a maioria das pessoas são alcançadas por amigos. O evangelismo eficaz acontece por meio de relacionamentos que façam Jesus se tornar real por meio de amizades marcadas pelo amor. O verdadeiro evangelho é sempre um evangelho baseado em relacionamentos. Por exemplo, qual foi a pessoa de maior influência na sua decisão em seguir a Cristo? Que relacionamento havia entre vocês? Normalmente foi um amigo, um professor, os pais, marido, esposa, namorados. O que essa pessoa fez para influenciar você? Como que ela te influenciou? As amizades, elas fornecem o melhor contexto para o evangelismo, porque você está introduzindo Cristo em um relacionamento já estabelecido. Outro fator: antigamente, a maioria das pessoas eram alcançadas por pregadores. Hoje, a maioria das pessoas são alcançadas por cristãos comuns. Cada pessoa deve ser treinada e desafiada a compartilhar Jesus com palavras e ações. Antigamente, a conversão era entendida como algo instantâneo, ou seja, apresenta o evangelho e a pessoa de primeira já recebe Jesus Cristo no seu coração. Mas nós sabemos que a conversão geralmente é um processo. Deve-se oferecer muitas oportunidades para que a pessoa então ouça do evangelho. Por exemplo, quantas vezes você ouviu do evangelho antes de tomar a sua decisão? Quanto tempo levou esse processo? Também antigamente o evangelismo significava dizer palavras corretas. Mas nós sabemos que as pessoas são ganhas para Jesus por meio de um amor prático e também de palavras. Mas nós somos encorajados, então, a olhar para as necessidades das pessoas e expressarmos o amor de Cristo em ações e em palavras. Saber entender a necessidade, ajudar, demonstrar em amor e, então, falar do Evangelho. Antigamente, também as pessoas eram levadas a Jesus por meio da influência de apenas uma pessoa. Mas nós sabemos que quanto mais cristãos um incrédulo conhecer, mais facilmente ele irá a Jesus. Devemos apresentá-los a tantos cristãos quanto possível. Quantas pessoas estiveram envolvidas no processo da sua decisão? Talvez aquela primeira pessoa que falou de Jesus para você
Quem sabe nem ficou sabendo da sua conversão, porque um plantou, o outro regou e depois lá no final alguém colheu esse fruto. Nós podemos, nesse sentido, quem sabe, promover festas, jantares, aniversários, feriados, para ajuntar aqueles que nós estamos evangelizando com os já evangelizados. E esses eventos evangelísticos, que nós chamamos de evangelismo por amizade, deve ser planejado, implementado com muito cuidado, com muita cautela e com muita objetividade. Então nós vemos que propósito, mais parceria, mais oração e mais invasão vai ser igual a multiplicação. Uma outra palavra também, introduza as crianças no evangelismo. Programas especiais para as crianças. As crianças precisam ouvir de Jesus e os pais também são levados a interessar-se quando tem programa especial para as crianças. Os melhores evangelistas são cristãos comuns. Muitos dizem, eu não tenho o dom de evangelismo, eu não tenho talento para isso. A pesquisa tem mostrado que alguns fatores que não têm influência sobre o evangelismo. Por exemplo, o sexo. Não adianta se é homem ou é mulher, os dois têm responsabilidade e podem fazer o evangelismo. A idade. Adulto normalmente evangeliza adulto, jovem, jovem, criança, criança. Estado civil também não influencia. A profissão, cada um é usado por Deus na sua profissão. A escolaridade, se tem mais escolaridade, vai evangelizar normalmente pessoas do seu nível. Se é mais simples, não interessa. Não interessa também a personalidade, os dons. Mas existem alguns fatores que têm influência sobre o resultado no evangelismo. Por exemplo, o tempo devocional do evangelista e a intercessão dele em favor de quem ele está evangelizando. Estabelecer alvos. Eu quero ganhar tantas vidas para Jesus nesse período. Treinamento, participar de treinamentos para ser preparado para o evangelismo. Frequência com que se faz contato com a pessoa que está sendo evangelizada. Encontros sociais, enfim, estar o máximo possível próximo daquele que você quer ganhar para Jesus. Tenha coragem, quer você seja homem ou mulher, com muita ou pouca educação, formal ou não, casado ou solteiro, tímido ou extrovertido, você pode fazer diferença na vida de pessoas. Muito bem, agora eu quero apresentar para você algumas formas práticas que normalmente eu uso quando eu abordo pessoas com objetivo evangelístico. São práticas simples, então faz o seguinte, pega agora um papel, pode já pegar 2 folhas, porque eu vou dar 2 exemplos. 2 folhas de papel e uma caneta, e eu vou demonstrar na prática como eu faço normalmente quando eu abordo as pessoas. Como eu disse, normalmente somos incentivados a evangelizar amigos. E eu costumo encontrar-me muito com amigos num café, num restaurante, lugar onde mais informalmente a gente pode estar até para quebrar o gelo. E no momento certo, eu introduzo o assunto fazendo assim, olha, eu vou fazer para você 3 círculos. 3 círculos. Num círculo, aqui, nos 3 círculos tem o trono. Vou fazendo esse desenho do jeito que eu sei fazer. Se fosse o Lucas, ficaria melhor, né? Mas tudo bem. Nesse trono aqui, eu coloco, olha, aqui está o eu e aqui está Jesus. Esse círculo simboliza a vida da pessoa. Está o trono, o eu no trono e Jesus. O segundo, eu coloco, olha, aqui está no trono o eu
E Jesus está na sua vida. No terceiro círculo, normalmente eu ponho Jesus e o eu. Então, no primeiro, Jesus está fora da minha vida. Eu estou sentado no trono. No segundo, Jesus faz parte da minha vida. Eu gosto dele, eu amo, mas o eu está no trono. E no terceiro, tem Jesus está entronizado na minha vida. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o dono da minha vida. E aí eu pergunto, quais dos três círculos representa a sua vida? Deixa a pessoa responder. E normalmente eu introduzo aí, então, dizendo realmente, Jesus deve estar no centro da nossa vida. Devemos procurá-lo, exaltá-lo, pedir conselhos para ele, a orientação dele. Deus tem dirigido a sua vida? Eu não sou perfeito, mas eu tenho buscado isto na minha vida. Desde a minha infância, e aí eu conto o meu testemunho, você pode contar o seu testemunho, como você sentiu necessidade de Deus, como era a sua vida antes, como que é hoje, e dizer que tal se a gente continuar a nossa conversa buscando que Jesus seja entronizado, o Senhor da nossa vida. Você topa que a gente continue conversando sobre esse assunto? Vamos fazer isso? É uma maneira simples, não é? A partir daqui a conversa desenvolve e você tem muita oportunidade. Volto a dizer, o evangelismo não é um encontro, mas você se dispor a ajudar a pessoa a trazer Jesus para o centro da sua vida. É fácil, né? Uma outra maneira que eu tenho usado também, e também aproveitando papel, eu gosto sempre, como eu disse, de usar alguma coisa para rabiscando e chamando a atenção das pessoas. Eu introduzo dizendo que bom da nossa amizade, de podermos estar juntos, e que eu gostaria de apresentar para ele algo que tem sido muito importante e creio que vai ser importante para a vida dele também. Então, eu gostaria de falar sobre esse assunto com você. Em primeiro lugar, aqui está Deus. Deus fez o homem para estar perto dele, junto com ele. Preparou um lugar especial. Porém, Deus deu ao homem a liberdade de escolher o seu caminho e o homem preferiu pecar contra Deus, abandonar a Deus, afastar-se de Deus e a partir desse momento ele caiu. A Bíblia chama de queda. E a gente não pode dizer que a culpa é somente dos nossos pais, Adão e Eva. Em Romanos 3, 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 59, 1 diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A partir do momento que o homem caiu, ele sente, entretanto, a necessidade de um ser superior, de alguém maior do que ele. Ele pode até nem dizer de Deus, mas é de Deus que ele sente necessidade. E ele tenta, então, através das boas obras, através de caridade, através de honestidade, através de religiões, mas nada que o homem faça, ele pode por si mesmo alcançar a Deus. Ele não consegue chegar a Deus por ele mesmo. Entretanto, Deus é tão amoroso e em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o próprio Deus se fez homem em Cristo Jesus, veio até nós e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Você está entendendo isto? Então todos nós pecadores, não conseguimos voltarmos para Deus, estamos perdidos, sem salvação por causa dos nossos pecados,
mas Deus em Cristo veio até nós e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Você está entendendo? Quando nós entendemos isto, é importante que reconheçamos e façamos um convite para Jesus, porque Jesus entra no nosso coração quando nós o convidamos, quando nós nos abrimos para Ele. Então a Bíblia diz também que com o coração se crê e com a boca confessa. Se você está entendendo, eu queria desafiar você a convidar Jesus para entrar no seu coração. Então, se você está entendendo e quer Jesus no seu coração, repita comigo esta oração. E aí eu oro, uma oração bem simples. Senhor Deus, peço para a pessoa respondendo. Senhor Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. Por causa dos meus pecados eu estava perdido, destinado ao inferno. Mas eu reconheço que Jesus Cristo me amou, veio até mim e morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Eu confesso neste momento Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e eu convido Jesus Cristo para entrar no meu coração. Eu oro em nome de Jesus. Em seguida você ora em favor das pessoas, da pessoa para quem você está apresentando, só que você lembra que eu disse, não para por aqui. Agora a pessoa inicia numa nova vida, e é preciso que você dê continuidade ao que nós chamamos de discipulado, que será o tema da próxima aula. Então, você marca, escuta, você entendeu esse assunto? Que tal a gente continuar conversando sobre isso? Que dia que fica bom para você? Que lugar? Que horas? Vamos marcar isso então? Então, dê minha mão aqui em nome de Jesus. Por causa de Jesus, hoje nós somos irmãos em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Muito bem, esses dois métodos que eu apresentei não são os únicos. Você pode pedir para Deus um especial seu, uma maneira sua de falar, usando a sua linguagem, como você se comunica com esse amigo, de uma forma sincera, dando o seu testemunho. Uma coisa não pode acontecer, é você ficar parado sem fazer nada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos? Então, como eu disse, a mensagem é sempre a mesma, mas os métodos podem mudar. Quero convidar você a usar a sua criatividade. Eu penso que nós temos mudado muito os nossos costumes, nossa comunicação, então nós precisamos também adaptar e aproveitar todos os meios de comunicação. Quer ver? Eu vou mostrar para você um filme antigo, mas interessante, que é uma maneira que pode ser apresentado o Evangelho. Use a sua imaginação, crie a maneira. Veja esse filme para você ver. Mário está num jogo para chegar a Deus. Só que ele só tem uma vida. E com essa vida, ele precisa chegar a Deus do outro lado. Bem simples, né? Mas tem esse grande abismo separando ele de Deus. Um grande abismo criado por causa do pecado de Mário. Porque Mário pecou, ele está afastado da glória de Deus. E porque Deus é santo, ele não pode tolerar o pecado. E agora? O que Mário deve fazer? Vamos ver. Mário tenta fazer boas decisões. Viver uma vida boa. Não é o suficiente. Mário tenta fazer boas ações, sendo uma pessoa boa, se voluntariando. Não rolou. Mário tenta ser religioso. Nem chega perto. Desesperado, Mário faz uma tentativa com Jesus. Sem dúvidas, Jesus preenche o abismo e cria um caminho entre Mário e Deus. Até que enfim. Mas por que Jesus? Porque Jesus Cristo é o único caminho para nos conectarmos com Deus. Ele pagou o preço que a gente nunca poderia pagar, morrendo na cruz pelos nossos pecados.
E você? Acredita nisso? Está disposto a reconhecer que pecou contra Deus? Se arrepender e acreditar que só Jesus pode te salvar, que Jesus é Senhor e entregar sua vida para Ele, você pode atravessar, você pode vencer esse jogo impossível. Porque Jesus já ganhou esse jogo, para você e por você. Muito bem. Nestes dias que nós estamos em casa, sem poder sair, nós não podemos dizer, não tenho como contactar as pessoas. Queridos, a gente tem visto muita gente colocar brincadeiras, filmes. Você pode usar estes meios de comunicação social que nós temos para alcançar as pessoas. Mande mensagem, divulgue as nossas mensagens, telefone, fale com as pessoas, mande textos bíblicos, alcance as pessoas de dentro da sua casa. Faça isto, aproveite o seu tempo. Mas eu quero terminar com Lucas capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Observamos aqui que Jesus tomou a iniciativa. Pedro lavava as redes e não esperou Pedro, Jesus não esperou Pedro se aproximar dele. Ele, Jesus, dirigiu-se até Pedro e entrou no barco de Jesus. O segredo para o evangelismo é entrar no barco, na vida de alguém. O evangelismo consiste em descobrir as necessidades e interesses das pessoas, de entrar no mundo delas. Precisa entrar com muita cautela, com muito jeito e com muito respeito, com muita educação, mas nós temos de sair da nossa zona de conforto, esperar que as pessoas venham até nós. Muitas vezes o enfermo não tem mais condições de ir até o médico. É preciso que alguém o leve até o médico. É preciso que nós tomemos a iniciativa em procurar as pessoas. Então, saia da sua zona de conforto, seja um portador das boas novas da salvação, do jeito que você sabe falar. Você vai falar com os seus amigos, então é o seu linguajar, a sua maneira simples, clara. Eu quero orar com você. Querido Deus, mais uma vez, nós pedimos que esta palavra não volte para o Senhor vazia, que mexa com o nosso coração, tire-nos da nossa zona de conforto, agradecidos por termos sido alcançados pelo bendito Evangelho. Eu te louvo em particular pelos meus pais que me apresentaram o Evangelho. Tu sabes, ó Deus, cada um que está nos ouvindo, quem lhes falou de Jesus. Agora que nós, ó Deus, sejamos os porta-vozes desta bendita mensagem. Ajuda-nos a cumprir a tua ordem. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E eu termino com Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos que vamos falar de Jesus, a melhor mensagem. É uma ordem para mim e é uma ordem para você. Deus os abençoe.